Entrevista. São 8 horas mais 15 minutos, 8h15 agora. Nós recebemos aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, conforme nós já anunciamos, o Padre Flávio Jorge Miguel Júnior. Hoje é o administrador, gestor da Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba. Padre Flávio, bom dia para o senhor. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Cruzeiro. Sempre um prazer. Tudo bem com o senhor, padre? Tudo bem, graças a Deus. E aqui fiquei sabendo, hoje também é o dia do radialista, né? Parabéns. Sei que Obrigado. Também fiquei sabendo que tem outras datas, né? No decorrer do ano, mas merece 2, 3 vezes no ano, porque os senhores, as senhoras, jornalistas fazem realmente algo muito importante, que é a comunicação, né? É o grande meio de conhecimento para a sociedade. É uma forma de cidadania. Então, quero aqui agradecer, já estou vendo aqui o Fernando Guimarães, Opa. Um grande abraço. Obrigado. O Douglas, o Castor, grande alegria. O Ricardo que está aí na mesa, né? A Nicole, ao Latuf, meu carinho de sempre, minha admiração, né? Tão dedicado e que abriu as portas à Cruzeiro FM para que tenhamos espiritualidade também. Todo dia é um momento com Deus. Obrigado, Latuf. Deus abençoe toda a equipe aqui da Cruzeiro FM e sejam todos bem-vindos para esse momento de partilha. E olha, Padre Flávio, podemos dizer com certeza que esse momento com Deus, quando ele chega, é uma movimentação muito grande. A gente percebe pelas redes sociais que as pessoas esperam chegar este momento, esperam para primeiro ouvir a mensagem, depois para fazer aquele momento de oração, ou seja, momento que traz realmente um acalento para todos nós, e principalmente o ouvinte gosta muito desse momento com Deus. Então, agradecendo aí, em nome do ouvinte da Cruzeiro FM, essa mensagem que vem todos os dias para nós. Muito obrigado, é tão importante, né? Porque o homem não é só uma matéria, nós somos um espírito, nós temos uma espiritualidade, independente da religião de cada um. E é importante quando a gente se abre a essa dimensão e o nosso dia se torna mais leve, né? Mais tranquilo na meditação, né? Na reflexão, nos valores do Evangelho. Uma alegria. Obrigado por essa oportunidade. E você que de repente chega ao Jornal da Cruzeiro e pega o finalzinho ou não consegue pegar inteiro, esse material você pode conferir na íntegra depois na nossa live lá no YouTube. Ou no youtube.com/Rádio Cruzeiro FM, você volta no Jornal da Cruzeiro, pega o mouse, volta com o mouse, você vai voltar no horário certinho e assiste aí a mensagem, o Momento com Deus com o Padre Flávio. Também os nossos cortes que estão disponibilizados aí no nosso canal no YouTube, você também tem, para você de repente pegou o finalzinho, quer acompanhar, você vai poder acompanhar. Essa é uma mensagem que vai ficar aí disponível para você. Sempre às 7 horas da manhã. Sempre às 7 horas da manhã, aqui na Cruzeiro FM. Padre Flávio, eu vou iniciar esse bate-papo e a gente não pode deixar de mencionar a situação que nós vivemos ontem aqui em Sorocaba. Nós temos tantos assuntos importantes para a gente destacar com o senhor aqui, mas eu vou iniciar já trazendo essa movimentação que nós tivemos ontem aqui em Sorocaba. Para o senhor, como gestor da Santa Casa de Misericórdia, como é que o senhor recebeu a notícia do afastamento do prefeito Rodrigo Manga, o prefeito que está em Brasília, ou esteve em Brasília? A gente está tentando contato com o prefeito já desde ontem, das primeiras horas da manhã, mas como é que o senhor recebeu essa notícia do afastamento do prefeito Rodrigo Manga e como isso pode trazer, reverberar dentro, principalmente, da saúde sorocabana nesse momento, até porque as investigações envolvem questões da saúde aqui em Sorocaba? Veja, o afastamento de qualquer autoridade é muito complicado. Obviamente que isso se faz dentro do que é contemplado, né, na nossa Constituição, aquilo que é permitido dentro do poder daqueles que têm o poder, né, de julgar, né? Nós temos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu nunca me alegro, porque obviamente que o jogo político
existem os interesses, né? Situação, oposição, etc. Porque sempre é um trauma, sempre, não tem como. A situação mesmo do impeachment de Dilma Rousseff, por exemplo, houve um trauma. Por isso que houve um fortalecimento do Supremo Tribunal Federal, começou ali. Hoje, se o Supremo está muito forte, é porque começou ali. Então, que se mude o regime, não? Que se mude para o parlamentarismo, né? Cai o primeiro-ministro. Esse ano, acho que na França caiu, acho que 3, 4 vezes, não é isso? Isso. Aí tudo bem, porque daí o sistema é formado para isso. Se cria determinadas instabilidades. O mesmo aconteceu com o Crespo, depois Jaqueline, entra e sai. Isto, do ponto de vista de gestão do município, é traumático. Eu vou dar um exemplo para a Santa Casa. Eu tinha feito uma reunião com o prefeito Rodrigo Manga sobre o nosso POA, que é o Plano Operacional. Temos que assinar em dezembro. Então a gente faz reuniões, acerta, já tinha feito com a secretária, aí entra um secretário novo que não está sabendo nada. Né? Agora o novo prefeito, Fernando, já tinha acolhido pessoa boníssima, esteve comigo na Santa Casa há umas 2, 3 semanas. Chamei para um café, né? Chamei para um café, porque já pensava em março, que ia ter a transição para ele assumir em abril, já de que o prefeito ia concorrer a algo. Então já estava construindo. Aliás, foi uma conversa muito boa. O Fernando é uma pessoa fantástica, coração de ouro, né? Então foi muito boa a conversa. Então, por mais que ele seja bom, e é uma pessoa idônea, mas em termos contratuais, eu tenho que acertar o POA agora até dezembro, senão não é possível funcionar o hospital, né? Porque tem o orçamento do município, quer dizer, as coisas estão caminhando. Então, é complicado você fazer agora esses acertos. Então, do ponto de vista da Santa Casa, eu fico preocupado nesta perspectiva, tá? Porque você faz uma série de reuniões, né, de acordos, né, de contrato com o hospital, com a gestão municipal, e agora fica uma certa insegurança. E aí vamos aguardar os desdobramentos disso, né? A Santa Casa, a saúde não tem partido, nem torce para A nem para B. A gente tem que torcer para a saúde pública, para que os cidadãos tenham um atendimento de qualidade, mas é algo que realmente abala as instituições. Né? O jogo político é o jogo político. Agora, as instituições, elas sentem. No caso da Santa Casa, por exemplo, que é 100% SUS, recebo verba federal, estadual e municipal. Não tem como a prefeitura ir mal e a Santa Casa ir bem. Não tem como. Porque eu recebo, há uma ligação. E não é só financeira. Se a Secretaria de Saúde não vai bem, reverbera na Santa Casa. Então, o inverso é verdadeiro também. Se a Secretaria de Saúde está bem, se o governo municipal está bem, Santa Casa também ela ganha com isto, né? Ela não consegue as instituições, porque nós somos o Hospital Municipal de Sorocaba. Sim. Não é verdade? Não tem como desvincular Santa Casa de prefeitura, ainda que a Santa Casa seja privada. Aquele prédio, os funcionários não são funcionários públicos, aquele prédio é da Irmandade, não é da prefeitura. Então a natureza dela é o terceiro setor, não é isso? Mas há sim um desgaste nessas instituições. Padre, eu acompanhando os bastidores do que aconteceu, eu vou ao fato do ocorrido, mas eu vou partir para uma pergunta já mais dentro da Santa Casa. Houve muitas reuniões na data de ontem. Vereadores foram lá, inclusive o vereador Henri Arrida está mandando um abraço aqui. Um abraço. Falou que destinou a maior emenda da história para a Santa Casa, mais de R$1.200.000. Verdade, um grande abraço. Obrigado, viu, vereador Henri,
pelo apoio que está dando aí para a saúde. Então teve reuniões com vereadores do PL, vereadores do PT, vereadores da base, secretários municipais. Quando o senhor fez essa resposta, agora fez todo o prenúncio, que o senhor esteve reunido há 2 semanas, aí teve reunião com a antiga secretária da Saúde, agora mudou o secretário da Saúde. Neste momento, padre, até porque a saúde não pode parar, a saúde não para, na verdade, o senhor está aqui, está conversando, tem gente indo agora na clínica, tem gente indo agora na UPA. Já houve uma pequena conversa com a prefeitura a respeito, com o prefeito Fernando, da manutenção, de como vai continuar agora o serviço na cidade de Sorocaba? Não teve, e também não vou procurá-lo hoje para falar sobre isso, apesar da angústia que sinto no meu coração, por uma questão de bom senso, porque sei que ele está agora num momento mais turbulento, né? Ontem se reunindo com vereadores, com a base, com a oposição, lógico, para ele conseguir governar. E também porque, provavelmente, hoje, ele vai ter que ter reunião com vários secretários da cidade. Então, eu nem vou me atrever a ligar nesse sentido de respeito a este momento, para ele, ainda que eu fique angustiado. Então, eu pretendo esperar a semana que vem. Esse é o meu objetivo, né, para que a gente possa, na semana que vem, talvez quarta-feira, eu já vou tentar programar para ele ter aí uns 5 minutinhos e a gente poder, então, conversar. Tá certo. São 8 horas mais 27 minutos. Eu vou segurar o Padre Flávio mais um pouquinho aqui. A gente vai aproveitar, vai dar vamos para o intervalo, os nossos apoiadores culturais. Já a gente volta, ainda com a entrevista com o Padre Flávio. Vamos falar sobre a dengue, chegada de chuvas, mudança de temperatura. Isso tudo tem também uma influência grande na saúde e uma influência grande também na Santa Casa de Sorocaba. Então, rápido intervalo, a gente volta já com muito mais informação aqui no Jornal da Cruzeiro. São 8 horas mais 32 minutos, falei que era rapidinho, só tempo de você tomar uma água. A gente já está de volta aqui com o Jornal da Cruzeiro, conversando com o Padre Flávio, gestor da Santa Casa. No primeiro bloco nós abordamos um pouco essa questão do afastamento do prefeito Rodrigo Manga. Já tratamos aí sobre as questões que podem influenciar, principalmente no atendimento à saúde. Agora, Fernando Guimarães também tem o seu questionamento direcionado ao Padre Flávio também. Fernando. Bom dia, Padre. Seja bem-vindo novamente aqui à Cruzeiro FM. E, Padre, o senhor falava justamente no bloco anterior com relação à saúde do município ir bem e a Santa Casa ir bem. Se a secretária vai bem, a Santa Casa também vai. E o inversamente proporcional. E nós temos também uma boa notícia que vem do Estado, porque a gente sabe que o terceiro setor, ele conta com recursos de diversos níveis, não só da esfera municipal. Embora a Santa Casa tenha essa característica de hospital municipal, mas a gente sabe que no terceiro setor os recursos vêm de diversos pontos. E o Tarcísio, o governador, ele fez um elogio e uma referência à Santa Casa de Sorocaba, quando então anunciava a questão do SUS paulista. Queria aproveitar já para que o senhor pudesse se manifestar sobre este elogio, sobre esta referência do governador à Santa Casa, né, que passou por uma mudança realmente muito faraônica, muito diferente, né, do que a gente viu dos últimos anos, e também da importância dos recursos que não vêm só do município, mas também de outros níveis. Exatamente, Fernando. Só para recordar, quando eu assumi a Santa Casa, há quase 9 anos, a Santa Casa era 90% custeada mensalmente pelo município e 10% do governo federal. Não havia nada do governo estadual. Depois, em 2019, nós conseguimos com o Dória, naquela ocasião, uma verba estadual que se chama Pró Santa Casa, desculpe o verbo, se chamava Pró Santa Casa e Santa Casa Sustentável, que foi um aporte de 600 mil por mês. Então, com o passar desse primeiro aporte, nós ficamos 10% federal, 10% município, 80% mês município. Aí veio o Rodrigo Garcia, passou de 600 mil para 1.200.000. Consegui, por causa do Hospital do Câncer, isso. Passamos, então, a ser 10% federal, 25% estadual e, portanto, 75% município. Aí o governo federal, o ano passado, deu um aumento, por causa da oncologia,
de R$400 mil. Então, deu mais uma equilibrada. E agora a tabela SUS paulista. Com a tabela SUS paulista, nós passamos de 1,4 milhões mês para 4 milhões mês praticamente. Então, o governo do estado de São Paulo, ele mais do que dobrou o investimento. Eu quero parabenizar o governo Tarcísio para a saúde. Ele está sendo um excelente governador. Repito, eu não estou tomando aqui partido ideológico. Eu estou falando aquilo que eu vejo de recursos injetados. E o doutor Eleusis, meu amigo querido, muito assim, amável, que é o secretário estadual de saúde, é uma pessoa extraordinária. Vocês deviam fazer um dia uma ligação, uma entrevista, porque é um homem também com uma visão extraordinária de gestão de saúde pública. Então a gente percebe isso, né? Também houve uma melhora aqui na nossa DRS 16. Então houve esse aumento, a ponto de que hoje, diferente, olha a diferença. Desculpem, Santa Casa. A Santa Casa é custeada somente 45% pelo município. E depois pelo Estado e pelo Federal. Em termos de custeio, nós recebemos mais verba estadual e federal do que municipal. Quer dizer, a pirâmide ficou invertida do que era 9 anos atrás. Então, a tabela SUS paulista, ela trouxe uma grande revolução, porque a tabela nacional não vale nada. Imagine, uma consulta R$3, um raio-x 7, não tem, né, como fazer. Então, a tabela SUS, ela multiplicou 4, 5 vezes o valor. Na parte oncológica também, né? O governo do estado de São Paulo também, Tarcísio agora enviando para nós um aparelho de hemodinâmica, né? Que é tão importante. Então, eu sou muito grato a essa parceria com o governo do estado de São Paulo. Padre Flávio, nós estamos no período e a Defesa Civil já alertou que vamos ter chuvas. Eu estou mudando já um pouquinho mais o assunto. E quando vem o período de chuvas, tem sempre a preocupação com a dengue. E a gente tem um ano dengue, como a gente chama, né, dentro da parte da saúde, que não acompanha, claro, o calendário original, ele acompanha um outro calendário. Qual que é a preocupação da Santa Casa para as questões da dengue? Olha, eu particularmente estou muito preocupado, Castor, porque todo ano, quando novembro chove muito, a dengue é pior. Não precisa ser infectologista, não precisa estar no Oswaldo Cruz, ser médico. Isso é um dado concreto. Tão certo como 2, 2 são 4. Não tem como você errar nesse cálculo. Chover muito em novembro é problema para dengue. Por quê? Porque quando você tem novembro ainda um pouco seco, e dezembro dentro da média, então a gente vai contar com as chuvas do verão de janeiro e fevereiro e por isso a explosão de dengue em março. Quando se tem muita chuva acima do normal em novembro, se prepare. Por quê? Porque, obviamente, a quantidade de água que vai ficar parada já preparando o berçário aí para dengue é muito maior. Entendamos assim, estamos aumentando o berçário. E isso é perigoso. Então, nós estamos tendo muitas chuvas neste mês de novembro. Se continuar assim, e parece-me que vai continuar, né, por causa do Lanina, que está muito forte, né, então isso significa que vamos ter dor de cabeça o ano que vem com a dengue. Tá certo. Padre Flávio, o ouvinte vai interagindo junto com a gente, são 8 horas e 39 minutos, a gente tem que ficar bem atento com relação a essa questão. Uma curiosidade, o Jutexano. Quando o Padre Flávio começou a gestão vivida na Santa Casa, falava-se muito das filas nos PAs. Muitas vezes um espirro já acaba correndo para lá.
Diminuiu essa situação, diminuiu essa sensação, e o Gil Texano manda um grande abraço para o senhor, diz que foi ministro no santuário por alguns anos. Então, Olha só, um abraço para o senhor aí. Diminuiu essa questão, padre? Infelizmente não. Primeiramente um abraço, né? Infelizmente não, nós temos uma cultura de PAs e de emergencialização que atrapalha o fluxo da saúde pública, né? Todos nós que estamos aqui na bancada, com exceção talvez da mais jovem menina, que ela está, né, Nicole? Mas a nossa geração dos anos 70, 80, né? Eu sou de 70, nós não tínhamos pronto atendimento. Você tinha no máximo um pronto-socorro se quebrasse o braço. É verdade. Você estava gripado, você estava com resfriado, você estava com dor de cabeça, você estava vomitando, é um chá de boldo, entendeu? Era passar aí o álcool num pedaço de lenço e por aqui, tá com febre, minha mãe punha batatinha na cabeça. Fica tudo cozinhado, as batatinhas. Tomava leite quente com canela em pau, né? Exatamente. Então não havia essa emergencialização. Hoje nós continuamos tendo essa cultura de PA e isso atrapalha a saúde pública. Porque nós estamos falando aí de 30% a 40% que estão assim indo em PAs. E aí o que acontece? Atrapalha aqueles que têm uma maior gravidade. Não é isto? Sim. Então, ótimo, ao pegar, principalmente unidade pré-hospitalar, o PA, está aí justamente para isso. Mas veja, a pessoa dá um espirro, está arranhando a garganta, pô, sabe, minha mãe já fazia, minha avó também, o xarope de agrião, sabe, vai fazer um gargarejo, põe água morna, pega aí o copo, põe água morna, sal, limão, faz o gargarejo que vai estar ótimo no dia seguinte. Mel com própolis. Exato, pô, porque atrapalha, Fernando, atrapalha demais, porque não há como resolver o problema de rapidez. E fora aqueles que querem ir, que são 30%, atrás de atestado para não trabalhar. Político nenhum vai falar isso, porque tira votos, como eu não sou candidato e nunca o serei. O máximo que eu posso fazer é alguns ficarem bravos comigo, mas eu falo abertamente. Está errado também. Então você pega uns 30% que só quer atestado, para dar desculpa para não ir trabalhar. Depois você pega mais aí uns 40% que não teriam necessidade. E aí aqueles 30% nós poderíamos caprichar mais. Ter um atendimento rápido, mais eficaz, né? Que a gente fala é a média complexidade, né? Porque a baixa complexidade é a unidade básica de saúde. É o médico da família, onde você tem que ver a vacinação, você tem que cuidar do idoso, não é isso? Você tem que cuidar da gestante, você vai cuidar de algumas feridas, de alguns aconselhamentos e orientações para a população. Então, senão é como eu digo sempre, é a padaria vendendo carne e o açougue vendendo pão. Aí fica difícil fazer o trabalho. Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, um prazer sempre receber o senhor aqui na Cruzeiro FM. Eu já faço o convite para que o senhor volte rapidamente, porque sempre tem muito assunto para a gente falar, mas fica o agradecimento. O presidente Alexandre Latuf também manda um abraço para o senhor. Abraço, Latuf, querido. Enfim, os microfones sempre abertos. Muito obrigado. Parabéns aí a toda a Cruzeiro FM, que vocês fazem sempre esse jornalismo de transparência, de eficácia na comunicação para Sorocaba e toda a região. Uma alegria, estarei aqui em breve, se Deus quiser.